Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus, e que esse irmão maior, modelo e guia da humanidade, inunde com o seu amor de misericórdia todos os corações de todos vocês que nos estão assistindo nesse instante. Inunde os seus lares, favorecendo uma segunda-feira de paz, de harmonia, de luz, e o início de uma semana proveitosa, de sucesso, de realizações, de muito bem que nós possamos fazer. No nosso dia de hoje, nós temos um capítulo especial. Vocês sabem que nós seguimos aquele roteiro que a irmã veneranda benfeitora Joana de Ângeles estabelece para os evangelhos, para o estudo do evangelho. Quando nós queremos, eu já avisei para vocês todos, fazer uma comemoração de bodas, um aniversário, um pedido para a realização de um concurso, a comemoração de uma conquista, de um concurso, o aniversário de uma criança, um irmão doente, qualquer motivo, nós abrimos o evangelho, sintonizados em Jesus. E ali a nossa mão é guiada para abrir uma página que consola, que orienta, que proporciona um alívio para todos os nossos corações. Mas quando nós queremos isso tudo e mais o aprendizado do Evangelho, sentir Jesus nas palavras que estão ali registradas dos seus ensinamentos, nós temos um outro caminho maravilhoso, que é a companhia da veneranda benfeitora Joana de Ângeles. E neste capítulo de hoje do Evangelho, ela dá uma lição magistral da pedagogia que ela adota para favorecer o nosso aprendizado. É o capítulo de número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ela divide esse capítulo em três estudos. O primeiro estudo, que a irmã Carmélia realizou na última quinta-feira, tem o título Os Infortúnios Ocultos. Infortúnios Ocultos, os itens 2 e 4. Hoje, nós vamos dialogar com vocês, nós vamos colocar em evidência esses pensamentos da veneranda benfeitora Joana de Ângeles com o tema A Beneficência, os itens 1 e 11. E amanhã, o respeitável amigo venerando Patrick Pires da Costa vai falar sobre a piedade, os itens 5 e 17. Aí é que eu observei pela primeira vez há 30 anos, quando nós estudamos o Evangelho e depois observamos a interferência, a inspiração da veneranda benfeitora, como é imenso, grandioso os ensinamentos de Jesus quando ela delineia o caminho a percorrer. Vejamos, primeiro, infortúnios ocultos. Os infortúnios claros, um acidente, a fome, um choro, um desespero, nós estamos vendo e sentindo, mas ela nos desperta para que ampliemos a nossa sensibilidade, para perquirir, pesquisar, identificar os infortúnios ocultos que existem no coração do irmão que está sofrendo diante de nós. É um espinho cravado na alma, um espinho cravado no coração, que nós vamos além da matéria para funcionar o nosso coração e a nossa sensibilidade. Depois, que é hoje, ela vai ensinar e mostrar beneficência, a arte de fazer o bem, bem feito, de acordo com a necessidade do irmão sofredor. E amanhã, Patrick vai falar sobre a piedade, a vinculação daquele que vai ajudar com o que está ali sofrendo, participando da sua dor, sentindo, procurando amenizar a situação em que a pessoa se encontra. Então vejam como a veneranda benfeitora é uma professora magistral. Ela inicia despertando, fazendo-nos despertar a sensibilidade nossa para os sofrimentos ocultos das outras pessoas, depois aprender a fazer a beneficência bem feito e para estimular essa beneficência a piedade, e vai internalizar a dor que nós vamos imaginar, sentir que o outro irmão está sentindo, completando a tríade da assistência de fazer com a mão que a outra não perceba. É lindo, é magistral, é deslumbrante esse capítulo. Então nós vamos começar gradativamente mostrando aqui a vocês a beneficência, como ela sempre orienta, o item 1 e depois o item 11.
O item 1, nós vamos fazer aquela observação que está no nosso evangelho. Está aqui o evangelho segundo o Espiritismo, fazer o bem sem ostentação. Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4. E Jesus começa: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Olha, muita gente me pergunta, mas Ari, e as pessoas que fazem assintosamente a distribuição de víveres, alimentos, roupas, principalmente agora no tempo da política? Jesus não condena nem censura, apenas ele esclarece que esses já receberam a sua recompensa. Vocês vão observar agora aqui, quando ele diz aqui, assim, não, quando derdes esmola, não trombeteis, não troque a trombeta, não divulgue, não alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Estão pagos, estão retribuídos naquilo que eles queriam, eles foram satisfeitos. Mas não haverá outra recompensa do plano espiritual. O que eles queriam, eles já receberam. Mas Jesus não censura, apenas diz que eles já receberam a recompensa. E ele conclui dando um conselho magistral. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Esse é o objetivo da mensagem. A discrição. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 11, que é o que a veneranda benfeitora Joana de Ângeles cita no livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela se refere a uma mensagem de Adolfo, o espírito que foi bispo de Argel. Tem partes lindas, toda a sua mensagem é grandiosa, bela, vibrante, em termos de nos sensibilizar para realizarmos a caridade. E ele começa, eu vou tirar aqui, separei do livro alguns parágrafos que me tocaram mais o coração. E eu acredito que vocês vão ser tocados também. Olhem como ele começa. Quais as festas mundanas, vulgares, essas comuns, populares, que podereis comparar às festas que celebrais quando, como representantes da divindade, nós, como representantes de Deus, levais alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras? Eu costumo sempre falar aos nossos irmãos que trabalham no Recanto de Potira, lembrando essa passagem de Adolfo, bispo de Argel, vocês são representantes da divindade. Então vocês estão promovendo uma festa de amor. Sorriam para aqueles que estão lá, vocês estão a serviço de Jesus. Demonstre essa felicidade com ternura, com solicitude, não com sentido de maioridade, levando aquela comida, aquela roupa, o enxoval, porque vocês podem levar e eles não têm condição de comprar. Não, são irmãos nossos, vocês estão sendo representantes, estão sendo mensageiros de Deus naquele instante. E ele continua dizendo, porque essas pessoas, faltos de pão, ouviam seus filhinhos gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações. Mamãe, estou com fome. Isto aí realmente é muito doloroso o que ele fala. Por isso que ele aconselha, compreendei as obrigações que tendes com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, que são as mais dolorosas. Vocês estão vendo as misérias ocultas, os infortúnios ocultos, que são as mais dolorosas. Ide, meus amados irmãos, e tende em mente estas palavras do Salvador, Jesus, abre aspas, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Neste momento, ele lembra de Jesus quando ele disse em Mateus, capítulo 25, versículos 31 e seguintes,
Todas as vezes que fizerdes algo a um destes mais pequeninos, eu considero que é a mim que vocês fazem. Vocês vão observar que estímulo grandioso para nós realizarmos a caridade. E ele diz aqui, lembrando, Adolfo, o bispo de Argel, quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Que grandiosidade quando nós nos lembramos disso, que estamos atendendo Jesus ali na materialidade de um necessitado, como ele mesmo diz. E ali nós vamos receber a nossa recompensa dele posteriormente, quando nós estivermos no seu reino de amor. E ele continua, é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. É esse o sentido que ele mostra. E aqui mais um parágrafo maravilhoso. Oh, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós e vede que de misérias aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame, quando a morte chegar, quando a morte os chamar, que muitos desencarnam de olhos abertos, que feche os olhos. E aqui é o último parágrafo que eu extraí dele, que é lindo, quando ele diz assim, com aquele sentimento que as palavras realmente não conseguem reproduzir, mas quando nós sintonizamos com a mensagem dele, nós vamos observar quando ele diz, quanto bem a fazer. Admiração, admiração, não vos queixeis. Vamos acabar com as nossas queixas. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mão cheia, distribua com a mão cheia, fartamente, a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, por todos aqueles que, deserdados dos bens deste mundo, enlanguecem na dor e no isolamento. Que mensagem linda, tocante, bate aqui no fundo da alma e nos incentivando a fazer o bem. Que bom, que ótimo que nós temos hoje essa lição grandiosa. Mas agora nós vamos buscar a inspiração da veneranda benfeitora Joana de Ângeles no capítulo A Beneficência do livro Jesus o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, quando ela diz, no começo do parágrafo, a beneficência ou a ciência de bem fazer, a arte da ação do bem. E esse bem aí que ela escreveu com letra maiúscula, que significa ação do amor. E a ciência de bem fazer é fazer com amor. É, do ponto de vista da psicologia profunda, o compromisso de humanidade para com as criaturas no seu sentido mais elevado. Compromisso de humanidade. Aí nós vamos parar para refletir. Por que é que ela diz isso? Ela continua no parágrafo seguinte. A beneficência é o movimento que parte da emoção física. A emoção é física, que parte da emoção, buscando rehumanizar, tornar humano aquele que perdeu o contato com a sua origem espiritual, havendo desfeito o vínculo com as heranças parafísicas, além das físicas, da sua realidade inicial. E o que ela quis dizer com isso, rehumanizar? Porque, na realidade, afastando-se do amor, ele deixou de resgatar o seu passado através das realizações, como Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Obedecer à lei de amor, respeitar a lei de amor e aplicar o amor em todas as circunstâncias. E quando a pessoa deixa de fazer isso, ele se afasta da humanidade, fica no sentido animalizado. Ele cai num processo de falência e precisa de outro que o ajude. E Deus envia a mim ou a qualquer um de vocês para levar esse consolo, descobrindo, olha, com sensibilidade, as suas angústias internas, aquelas dores que o mundo não vê, para que possamos realizar a beneficência, fazendo com que o nosso coração vibre em contato com aquele sofrimento, completando o ciclo. Identificação das dores internas, identificação e realização da beneficência e a motivação da piedade e da compaixão.
É lindo isso, quando Joana coloca, nos ajuda a compreender realmente qual o estado do irmão necessitado, para que possamos ajudá-lo, rehumanizar esse irmão com a nossa ajuda, não somente recebendo aquilo de que ele necessita, mas recebendo mais ainda o nosso amor, a nossa compaixão, a nossa piedade, para ele se sentir amado, como fez o samaritano na ajuda daquele judeu. Ele primeiro foi, olhou, teve compaixão, desceu do cavalo e começou a limpar as feridas com vinho e depois passou azeite para facilitar a cicatrização, levou-o para uma hospedaria, atendeu e quando precisou viajar, deu dinheiro, pagou tudo e prometeu que quando voltasse pagaria o resto. Despendeu tudo o que tinha. Tocado a piedade, ele foi tomado pela compaixão, realizou a beneficência, o bem feito, atendendo exatamente a necessidade daquele irmão que estava caído, todo ferido, semi-morto. Ele não ofereceu, meu irmão, eu sou muito rico, você quer esse aqui, esse Samsung ou esse iPad aqui, última geração? Para quê? Ele precisava de atenção nas feridas, ele precisava de recuperação, ele precisava de amor, ele precisava de amparo, de carinho. É preciso direcionar, a beneficência é isso, direcionar para o necessitado aquilo de que ele realmente precisa. Isso é que é importante, mas não fazer isso. A piedade é o fator que impulsiona após a identificação dos infortúnios pelos quais a pessoa está atravessando. Vamos agora ver também, continuando, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, quando a veneranda benfeitora Joana de Ângeles ressalta toda a mensagem neotestamentária do Novo Testamento, os 4 evangelhos, as epístolas lá realizadas e o Apocalipse que João escreveu. Isso é o Novo Testamento. Toda a mensagem neotestamentária é vazada na autenticidade do ser, que busca a sua identificação com Deus, representado no amor, no bem e na caridade realizada. Lindo, magistral esse pensamento da benfeitora Joana de Ângeles. Por isso que ela continua, não havia para alcançar esse conhecimento recurso melhor e mais oportuno do que a beneficência, que se expressa mediante o anonimato das ações dignificantes, de forma que a sua prática não receba o prêmio da gratidão do beneficiado, nem o reconhecimento do grupo social onde nós estejamos incorporados. Aqui ela continua, sintonizar com a beneficência real, verdadeira, é contribuir com o pão para o que está esfaimado, faminto, ou o medicamento para quem está doente, para o enfermo. Sobretudo, porém, isso aqui é que é mais importante, mediante a gentileza, a afabilidade, a compaixão em relação ao seu próximo, por meio da educação, do conforto moral aos padecentes, do esclarecimento libertador a todos os que ignoram as verdades morais e espirituais da vida. Por isso que nós vamos colocar aqui um ponto muito interessante para vocês identificarem as 3 partes de que nos fala o Evangelho e que foram identificadas pela veneranda benfeitora Joana de Ângeles. Olha, os sofrimentos ocultos, a beneficência e depois a piedade. Era uma vez uma escola infantil no interior de um país, não importa, foi nos Estados Unidos, a história que eu li no livro, mas vamos botar aqui no Brasil. E chegada a hora de pegar a criança na escola, como nós sabemos que aqui nós temos muitas escolas assim, a mamãe ocupada em casa, o botijão de gás faltou, a energia elétrica desapareceu e a empresa não tinha restabelecido ainda. A preocupação, a moça serviçal de casa, a servidora doméstica, não apareceu por força de muita chuva que estava acontecendo. E ela ficou desesperada, já estava precisando, o tempo passando, e ela precisando realmente chegar à escola
para poder pegar a filha, já tinha passado no horário. Ela saiu corrida com cuidado e tal, sinal fecha, muitos carros, mas ela conseguiu chegar à escola. E quando parou, estava tudo deserto. Os pais já tinham recolhido e as mães já tinham pegado todas as crianças. Ela parou na porta, buzinou, ninguém apareceu. Ela saltou, tocou a campainha, veio uma senhora lá de dentro, deve ter sido uma das coordenadoras, e disse: mãe, a sua filha, Mary, está lá dentro com Stephanie. As duas estão lá. A senhora espera um pouquinho que já já ela já vem. E ela disse: mas não é possível, já passou do horário, eu estou tão abafada. E a professora, com muita educação: mãe, espere um pouquinho, porque o assunto lá é muito importante. Ela esperou 5, 10, 15 minutos, aí tornou a buzinar. Aí veio a professora solícita novamente: mãe, já está acabando. De repente, quando ela olha, Mary está saindo pela porta com os olhos vermelhos de lágrimas. A mãe se preocupa, vai, entra e coloca a filha no colo. Mary, o que foi que aconteceu? Ela aí conta, e eu vou contar para vocês, não na linguagem dela, mas como tem na história. Quando elas duas e os outros colegas estavam saindo no horário que tocou a sirene, acabando a aula, as atividades escolares daquele dia, as crianças muito saem afeitas, correndo, e bateram em Stephanie, e a boneca caiu no chão e se arrebentou. Era uma boneca diferente, não era de plástico, como se fosse de uma porcelana fina, uma boneca que ela tinha recebido de presente de um padrinho. Então, uma boneca importada, linda, caiu no chão e quebrou. Então, mamãe, disse Mary, e Stephanie começou a chorar desesperada. E todos saíram, eu fiquei com ela dentro da sala, e ali fiquei com ela, e não teve jeito, agora que ela parou de chorar, que nós estamos saindo. Mas, minha filha, o que é que você pode fazer? Você não sabe consertar a boneca. Você não sabe fazer nada que pudesse ajudá-la. E o que é que você estava fazendo? Ela calmamente disse: mamãe, eu estava ajudando Stephanie a chorar. Então, vocês vejam, essa história é muito sensível. O que foi que aconteceu? Ela olhou, ela tinha boneca também. Então despertou a piedade dentro dela para saber, imaginar, sentir a dor que a outra estava sofrendo. Ela descobria também o infortúnio interno daquela criança desesperada. Quem sabe se a boneca ela der ou da mãe um presente, o que ela podia chegar em casa naquela angústia e dizer que a boneca quebrou. Era uma boneca valiosa. E o que foi que ela fez? Não sabia consertar. Ela usou aquilo, o patrimônio que ela tinha. Como Jesus fala, não existe maior amor do que este, aquele que dá vida pelos seus amigos. E ela deu seu amor, ela sentou e abraçou e começou a chorar. Era a coisa que ela tinha para oferecer. Então vocês vejam como isso é lindo, isso é maravilhoso, e me lembra de uma outra oportunidade real que se passou comigo. Certa vez eu fui levado para fazer uma palestra numa cidade longe daqui, e quando terminou a palestra, em torno de 10 horas, com fraternização, alegria, o que foi que aconteceu? O presidente do centro me levou ao hotel, que era no centro da cidade, embora modesto, mas muito agradável, me deixou lá e se despediu: amanhã eu lhe pego para levar para a rodoviária. Tudo bem, quando eu entrei, falei para o que estava ali, o recepcionista, e disse: meu amigo, o serviço de quarto está funcionando? Ele disse: não, nós não temos restaurante aqui, não temos copa, não temos nada. Eu disse: mas eu não comi nada, nem jantei direito para fazer uma palestra agora de noite e ficar bem desenvolto, sem que o estômago interferisse. Ele disse: olha, senhor, eu não posso nem indicar uma pizzaria para o senhor, porque aqui perto só tem uma, que é ali no carrinho que eles vendem, mas daqui até lá uns 100 metros, são muito marginais. 2 hóspedes daqui já foram assaltados em outros tempos. Então eu recomendo que o senhor não saia. E eu fiquei naquela, entre a cruz e a espada. O que é que eu vou fazer? Ele disse: infelizmente não tenho nada para fazer, no frigobar só tem água, não temos outra coisa. Então eu saí de cabeça baixa, tinha uma mesa lá, um sofá, e eu sentei e disse: Jesus, dá-me forças, fluidifica as águas que estão lá no frigobar para que sirva de alimento, para que eu não tenha problema de azia, de estômago, a glicose estava um pouco alta naquela época, para que eu amanheça o dia em paz, mas dá-me paciência, tolerância. Quando eu estou assim, senti uma mão que me tocou. Era um senhor afrodescendente, muito simpático,
E ele perguntou para mim: moço, o que é que o senhor tem? Eu sou o vigia daqui, eu fico aqui responsável até 6 horas da manhã. Eu contei para ele. Ele disse: aí eu ouvi o que o senhor falou. Se o senhor não se importar, eu vou dividir o meu lanche com o senhor. Abriu um saco de supermercado, tirou um quente frio de meio litro, um pão, daquele francês, dividido com margarina dentro, e disse para mim: vamos tomar juntos. Eu não recusei aquela gentileza, foi tanta bondade, a sensibilidade daquele homem. Ele primeiro identificou, olha, o transtorno interno que eu estava passando, o infortúnio, eu sem lamentar ninguém. Ele observou o que é que esse moço precisa, é de comida. Então ele foi oferecer o que ele tinha, um pão, 2 bandas e um café preto com açúcar, já para ele avançar a madrugada inteira. Vejo a condição de que ele dispôs, era uma pessoa realmente pobre. Eu aí fiquei muito feliz com o gesto dele. E aí ele já trouxe 2 copos, dividimos o café. A banda ele queria me dar de cima, que era maior, disse que eu preferia ficar menor. Comemos juntos ali, conversamos. E eu pensei para Jesus depois, eu disse: Senhor, foi a comida mais deliciosa que eu tive proveito na minha vida inteira. Fiquei feliz, terminei dizendo: meu amigo, Deus o abençoe. Não tem como recompensar o senhor. Ele virou para mim com os olhos marejados de lágrimas. Eu nunca me esqueci aquele olhar tão piedoso. Ele me disse: eu já passei fome e eu sei o que é isso. Eu abracei ele, sensibilizado, choramos juntos e eu fui dormir. Foi a melhor noite que eu tive na minha vida. Por isso vocês vejam, ele sentiu o meu infortúnio oculto, a piedade ele sentiu também, porque ele já havia passado fome alguma vez, e ele foi atender a beneficência de acordo com o que ele tinha e de que eu precisava. É de comida? Ele dividiu a metade do pão. Foi a coisa mais sublime que eu tive a oportunidade de ter na minha vida, um gesto tão grandioso. E no outro dia, eu acordei cedo, e apesar de tê-lo procurado, ele já tinha ido embora. Mas Jesus me ajudou. Eu peguei o dinheiro que eu tinha na carteira, lá no quarto do hotel, dividi pela metade, mesma coisa que eu fiz, botei no envelope. Desci e perguntei ao rapaz: como é o nome do vigia? Ele me deu o nome, Antônio. Eu coloquei para o irmão Antônio, da irmã Luísa, Luísa de Marilac, a nossa companheira da Casa de Guará. E quando eu terminei, olha quem estava na porta, junto do balcão, ele. Ele tinha esquecido o chapéu dele. E aí ele me viu e disse: ô, seu Antônio, como vai? Disse: olha, eu tenho aqui uma lembrança de Luísa, uma amiga minha nossa, uma mentora espiritual que eu tenho, Jesus me permitiu, para sua filha. Ele olhou para mim, parou e disse assim: o nome de minha filha é Luísa, tem 3 anos. Então tá aqui, ela mandou para o senhor comprar um leite para ela tomar. Ele disse assim: ô, meu amigo, o senhor não sabe, eu voltei para cá para fazer um vale, porque eu estou sem nenhum tostão, nem para pegar o ônibus para ir para casa. E isso aqui me tirou de uma angústia muito grande. Nós dois estamos no mesmo barco e Jesus é quem nos dirige. Ele me abraçou, foi quando a buzina tocou, me chamando para levar para a rodoviária. Por isso, meus queridos irmãos, são coisas lindas que esse capítulo me dá lembranças emocionantes, maravilhosas. E nós vamos aqui concluir. Quando Joana, no último parágrafo do livro dela, ela diz o seguinte: tenha cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, ocultando com sabedoria, na naturalidade, os momentos de beneficência e de amor que sejam ofertados em relação a quem sofre. Que Jesus, na sua infinita misericórdia e amor, patrocine sempre as ações de nossos corações, impulsionados pela piedade, para que possamos identificar os infortúnios ocultos de nossos irmãos e realizar a nossa beneficência na sublimidade do amor, emoldurada de ternura, atendendo às necessidades reais do que aquele irmão efetivamente está precisando. Que Jesus nos envolva a todos com a sua misericórdia, fazendo-nos, cada um de nós, um instrumento da sua paz,
da sua luz e do seu amor, hoje e para sempre. Fiquem com Jesus no coração. Jesus os abençoe sempre. Que assim seja.